boa tarde, bom dia ou boa noite, meu caro aluno ou aluna. Eu estou aqui para ajudar vocês mais uma vez. Então, pessoal, eu vim aqui falar com vocês sobre a peste negra. Um pequeno resuminho, uma pincelada, certo? Por que eu vou falar sobre isso agora? Sendo que tem outras coisas históricas antes para falar, que aconteceram antes. Falo agora porque temos o coronavírus, que é algo parecido com a peste negra. É ruim? É. Mas ajuda a gente a entender como é que aconteceu a peste negra. A gente ficar ligado, assim, como é que eles entendiam ela, como é que viviam, o medo que tinham dela, tá? Mas bem, pessoal, isso como eu falei, porque um resuminho. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre esse assunto ou outros assuntos, então, por favor, sem medo, sem vergonha nenhuma, entre no meu Instagram e me siga. E pergunte coisas pra mim. O Instagram é j.p.a.oliveira, certo? Aqui vocês podem fazer perguntas pra mim, ou professor, fala tal coisa em tal próximo vídeo, ou professor, debata tal coisa de filosofia, sociologia. Se vocês quiserem que eu falar de humanas, eu consigo falar. Então, peçam pra mim que eu dou um jeitinho de dar aula legal pra vocês. Então, pessoal, vamos agora pro conteúdo em si, tá? Vocês vão com certeza falar ou estar pensando, mas professor, eu já vi esse conteúdo aqui, eu sei que foi os ratos que traziam essa doença, tá, pessoal, é o seguinte, é isso, os ratos traziam a doença, mas tá mais ou menos certo, tá? O que acontece, meus alunos, é o seguinte, sim, ratos trouxeram a doença, mas eles trouxeram devido às rotas comerciais, tá? Mais ou menos em meados de 1348, as rotas comerciais estavam à tona, pessoal, tá? É o que acontece. Essas rotas comerciais, elas podiam ser por mar, onde nós no barquinho aqui, nós bem sabemos, né, nosso barquinho, ou eles podiam ser a cavalo, com as carruagens. O cavalo tá doente, tá, pessoal? Ele tá meio malzinho, certo? Mas ele tá funcional ainda, tá funcional. Não está com a peste negra, tá? Ou eles podiam ser a cavalo, carruagens. Enfim, essas rotas, pessoal, nessas aglomerados de pessoas, eles traziam um roedor, que bem sabemos quem que é, né? Não é o Messias Splinter, tá? É o rato normal. Seguinte, o rato, ele sempre está junto em população. Por quê, pessoal? Porque é mais fácil para ele, tá? Vamos lá, se você fosse o ratinho, está lá. Eu sou um ratinho, eu estou olhando aqui, o que é mais fácil para mim? Eu ficar na floresta, na mata, onde cobras podem me pegar, onde a comida é escassa, ou eu posso ir pro ser humano, onde joga comida fora pra caramba, eu posso crescer, me proliferar, porque ele também possa pegar do ser humano coisas para fazer meus ninhos. Entende? O rato, ele tá vindo junto com a gente desde sempre na sociedade, porque é mais fácil para ele. E o que acontece é o seguinte, quando esses ratos se aglomeraram bastante, onde se aglomeram bastante, é em cidades, meus amigos. Em cidades, tá? Vamos fazer aquela casinha aqui, ó. Cidadezinha aqui. Vamos dizer que é uma torrezinha aqui, o castelo. A janelinha do castelo, tá? Gente, eu não sou de artes, tá? Tá aqui a cidadezinha, tá? Enfim, esses ratos, eles vinham junto com as importações e vinham para as cidades. E daí das importações, os ratos e tudo mais, como estavam na cidade, eles estavam, como eu falei para vocês, pessoal, estavam infectados com as pulgas que traziam a peste negra, tá? O que acontece? As cidades, como eu falei, elas eram muito amontoadas, assim, cheio de pessoas, cheio. E para aquela época, gente, só uma questão, para aquela época, 1000 soldados, 1000 pessoas em batalha, era muito, tá, gente? Hoje em dia é bem menos. Com a quantidade de 1000 pessoas para ser uma cidade é muito pouco, tá? Enfim, as cidades se viam amontoadas de pessoas. Daí o que acontecia, certo? Esta pulga com a doença, com a bactéria na real, que dava peste negra, ela se festivava. Por quê? Ela começava no ratinho, tá? No ratinho, ela criava seus ovos naquele ratinho e tudo mais, e daí, essa pulga, ela vinha para o ser humano, onde sim, ela também podia criar ovos, mas a incubação dela principal, onde ela tinha mais quantidade de chances de criar ovos, de crescer, era no rato. E acontece, essa pulga, ela caía no ser humano, o ser humano ficava doente, né? Cheio de ferida, com bolinhos e tudo mais. Aquela coisa horrível. Ser humano era ajudado por outro ser humano, porque é natural. E esse segundo ser humano, pessoal, era já contaminado
que nem eu falei com vocês, pelas bolhas, pela doença que se espalhava, certo? E também pelas outras pulgas que podiam pular nele, certo? Bem, pessoal, dá a entender nos registros, que nem eu falei, pessoal, lembra antes da última aula? Fato e teoria. Isso é um fato, mas não é um fato muito concreto, porque aqueles registros não tinham como abranger toda a Europa. É muito grande, pessoal. Então, é o seguinte, por volta de 40% das pessoas da Europa morreram, pessoal. Isso foi muito para a época. Lembrando que, como eu falei, era máximo 1.000 pessoas, tá? Para ter uma base, pessoal, casas ficaram vazias, gente, mas vazia mesmo. O que fez baixar o imposto e tudo mais. Mas isso aí é outros 500, a gente vai ver. Pessoal, então, essa é a doença, a peste negra foi se espalhando a horrores, certo? E as pessoas não sabiam o que era. As pessoas acreditavam que era punição divina, certo? Punição de Deus, né? Que disse para o ser humano que ele estava condenado, alguma coisa assim, a sofrer. Aqui o rapazinho morto, tá? Então, o ser humano, bem, o desenho como eu falei, não tá melhorando muito. Mas Deus falou assim na visão deles, é claro, que o ser humano é pecaminoso e disse que o ser humano tinha que sofrer por essa doença. Por isso era muito comum você ver naquela época pessoas religiosas fazendo peregrinações por perdão à humanidade, tá? Mas como eu falei, pessoal, era a visão deles na época, certo? Lembrando que naquela época, pessoal, o pessoal não conhecia muito, certo? Só uma curiosidade. Tem teorias que falam que as pessoas da Idade Medieval, os camponeses normais, em sua vida inteira, não tinham mais que um conhecimento que uma revista da Capricho, tá? Olha só. Revista pequenininha, de 25, o quê? Não dá nem 50 páginas direito, certo? Pessoal, vamos lá. Seguinte, daí as pessoas iam morrendo a rodo. Mas como é que foi resolvido isso, tá? O que acontece, pessoal? Eles acreditavam que a doença, essa peste negra que eu falei pra vocês, essa pestilência, ela vinha por uma coisa chamada miasma. Mas, professor, miasma não é quem tem asma? Não é. É diferente, meus queridos. Então, miasma, na ideia deles, era uma... Vamos separar o desenho aqui, tá? Era uma coisa mais, uma doença, um ar poluído, sabe? Uma coisa horrível que vinha dos mortos. A pessoa na visão deles, ou seja, morria, estava aqui mortinha, aqui mortinha. Daí saía desse corpo o cheiro ruim de morto, obviamente, e também das doenças que ele tinha, da peste e tudo mais. Esse cheiro, esse ar invisível para eles, era onde trazia a peste negra, onde estava a coisa cruel que queria matar eles. Então, as pessoas começaram a usar máscara, aquela máscara, aquele desenho, aquelas imagens que tem do rapaz de peste negra lá, que ele tá com um bico comprido e tudo mais. Eu não vou desenhar aqui porque meus desenhos são horríveis, tá? Então, pessoal, era isso que eles acreditavam, que a peste vinha por ar. O que aconteceu? Eles estavam com tanto medo que começaram a se limpar cada vez mais. Começaram, como eu falei, as cidades grandes cheias de sujeira e tudo mais, eles começaram a se limpar, cara. Começaram a jogar o lixo no lixo. Aqui é um lixeirinho, tá? Começaram a jogar o lixo no lixo, começaram a fazer separação das coisas, tudo mais. Isso fez com que, certo? Com que o ratinho, tá? Com que o nosso amigo ratinho, ele não tivesse mais moradia. Ou seja, ele não ia ter mais moradia, a casa do ratinho, aqui é a casinha do ratinho, não existia mais, tá? A alimentação que o ratinho podia ter, aqui um pãozinho, tá gente, um pãozinho. A alimentação também não tinha mais. Porque eles começaram, como eu falei, cuidar da própria limpeza, da sujeira, não tinha mais comida de tanto, claro, não tinha tanta comida jogada fora. Tudo mais porque eles tinham medo do cheiro ruim, que era o miasma, que trazia essa doença para eles. E com o tempo, foram matando os ratos, que como eu falei antes, era a principal incubação da pulga que tinha a peste negra, tá? E com o tempo, esta peste negra foi se erradicando, certo? Não totalmente, tá, pessoal? Porque existem lugares ainda hoje que tem a peste negra, certo? Por exemplo, Madagascar tem a peste negra até hoje. Algumas partes da África tem a peste negra até hoje. Por quê? Porque são locais cheios de ratos e sujeiras, pessoal.
Não todos os locais, é claro. Existem pequenas cidades, pequenos locais mais pobres que não têm condição ou não sabem se cuidar direito e dá por essa profissão de ratos que vem com a pulga da peste negra, tá? Pessoal, essa aqui é o resuminho rápido, tá? E aqui, pessoal, antes não esqueça, a peste negra começou a aparecer na Europa nessa data, certo? Em 1348, certo? Acontecia, como eu falei, outros fatos antes, mas a gente não tinha certeza do que era, certo? Os fatos não eram concretos. Mas começou a ter essa explicação mesmo quando escreveram sobre isso, os estados começaram a registrar por volta desse horário, dessa época, desculpa. Tá, pessoal? Seguinte, desculpa, essa foi a nossa pequeno resuminho sobre a peste negra, certo? Eu espero que tenham gostado. Se vocês quiserem um outro resumo, outra explicação, por favor, entre em contato no Instagram, certo? Bem, eu que espero que tenham gostado dessa pequena aula, espero que vocês compartilhem esse vídeo, deem um like, inscrevam-se e, claro, comentem se vocês querem alguma coisa a mais, certo? Bem, pessoal, até mais e tenham um ótimo dia.